abertura da gravação. Professor, Meus 3 minutos vai ser só para passar. o senhor pode repetir, porque a minha conexão caiu. Repetir. Ah, sim. Nós estamos fazendo atividade novamente, tá? Eu já fechei aquela primeira etapa, e aí a gente vai poder ter uma segunda chance para a gente acertar aí esse primeiro exercício, tá? Então, quem acertou pode marcar de novo a sua alternativa correta. Só lembra que o sistema ele embaralha as alternativas, então só procura a alternativa correta, marca de novo e aguarde, porque quem errou está tendo uma segunda chance, para a gente tentar aumentar esse percentual de assertividade. A gente conseguiu 40%, eu quero que isso suba, tá? Por isso a gente está fazendo uma nova vez. Então, o link está aí no chat, sala perícia, e vocês vão cair no mesmo exercício. Tá bom, então. Beleza? Beleza, vou fazer aqui. Manda bala. Qualquer dificuldade, galera, eu tô aqui, só me acionar. Então, dando as boas-vindas a todos aí, estamos já iniciando mais uma aula de perícia contábil e arbitragem para as faculdades de JK, hoje, 13 de maio, às 20h02, com a ferramenta Socrative. O meu está dando sala inválida. Você está colocando perícia sem acento? Perícia sem acento. Eu estou dentro da sala aqui, deu certo. Ah, não, hoje tá interpretado aqui. Esse site aí tá te perturbando, hein, Zé? Não, hoje tá de novo aí. Qualquer dúvida, você me adiciona aqui no WhatsApp e manda a foto da tela que eu te ajudo. Tô tentando. Beleza? Tô na pegada. Estamos na área aqui. Se derrubar é pênalti. Com certeza. Só lembrando a todos da nossa... Hoje eu fiz uma publicação no Moodle, tá? Só para relembrar a nossa avaliação, o formato dela, tá? Que é institucional, é para todas as unidades curriculares. Então, vocês vão fazer a prova escrita, eu vou publicar no Moodle no dia da aula de vocês, naquela semana, né? De 25 a 30. Então, a aula de vocês é na quarta, então vai ser publicado no dia 27 de maio, às 20 horas. Eu publico no Google e vocês terão 24 horas para poder me devolver ali pelo Moodle o gabarito somente. Tá? Então, vocês vão me devolver o arquivo. Tá? A marcação do A2. Tá joia? Então, vocês vão ter 24 horas, ou seja, até as 20 horas do dia seguinte, vocês terão para me devolver esse gabarito respondido. Tá? A caneta marcado aí, mas que tenha uma marcação que eu consiga corrigir a prova, tá? E aí? É o mesmo link, né? Ah, Zé. É o mesmo link? Mesmo link. Sala perícia, aí clica lá, você entra na sala, bota teu nome, clica de novo. Não, pois é, você viu aí, tá dando sala inválida. Mas não pode. Espera aí, eu acho que tá passando. Acho que vai passar, acho que é conexão. Acho que vai. Vai tentando, né? Uma hora vai dar certo. Acho que vai. Tenha fé. Nem fé de mais, nem fé de menos. Tenha fé. Tenha fé que dá certo. Foi individual, viu? Hã? O Hernani está me perguntando aqui se a prova é em dupla. Eu estou dizendo que a prova é individual, vocês vão poder fazer com consulta, né? Não, a prova é individual, é ele e Deus, né? Então é fazer individualmente. Aliás, o arquivo de rastreabilidade aí, se eu perceber que se vocês se encostarem muito, acende aqui, apitam aqui para mim um trem aqui, que eu consigo ver que vocês estão fazendo em duplo. Não, tem que falar assim, a prova é em dupla, você e Deus. É verdade. Mas então a prova tá legal, tá? Não tá fácil nem difícil. Você lendo ela com calma, você tem condições de fazer sua pesquisa, mas ela
é elaborada para que seja em consulta, obviamente, ela não foi elaborada quando a gente faz em sala de aula. Então, ela precisa... O Hernani está entregando os esquemas. Aqui ele está dizendo aí. É isso, Que seu filho da puta. é isso aí. Mas tá assim, nem um bicho de sete cabeças. É tudo que a gente viu do início, na primeira aula até hoje. Tá? Dê nota para 1 e A2. Vocês vão poder fazer com calma. Reserva um horário para você fazer a prova por completo. Tá? Então, não fica fazendo ela picada. Então, reserva um horário para você fazer ela por completo. Depois tem condição de revisar. E por aí vai. Mas muito cuidado, tá? Para que dê tudo certo e a gente faça com responsabilidade, né? Porque está em jogo aí, não é simplesmente nota, não é simplesmente a avaliação do professor, mas sim a tua avaliação pessoal. O que eu aprendi, né, no desenvolver dessa unidade curricular? Se tiver que fazer um A3, vamos fazer um A3, mas que a gente faça consciente, que a gente faça de forma responsável. O professor não está aqui para poder reprovar ninguém, o professor está aqui para poder ajudar. Então, se de fato você não tiver aí um nível de aptidão nessa prova que a gente vai fazer ali dia 27, nós temos condições de fazer um A3, fazer com calma, tá? De fazer aí, né, recuperar essa nota, mas o importante é que saiamos sabendo. Esse é o meu propósito aqui com vocês. Aí eu estou para ajudar. Difícil. Sala inválida. Tem mais alguém aí tendo algum problema para entrar na sala? O pessoal conseguiu entrar, só tu, Zé. Eu já fiz, já. Já fez. Opa, o nível de assertividade subiu aí, ó. Por que só eu? Que marcação é essa? Não é? Professor, rapidinho. Diga lá. Na questão da prova, então, você vai disponibilizar o gabarito, eu vou ter que imprimir, pintar de caneta, depois só mandar para você o... Essa é uma forma, né? Como ele vai em PDF, se você tiver o arquivo do Adobe PDF, você consegue pintar lá pelo PDF mesmo, né? Aquele que edita. Se o seu PDF não editar, você pode transformar ele em Word, pintar lá com o pincel do Word mesmo, e aí devolver em PDF ou devolver em Word para mim, e aí eu consigo enxergar aqui, tá? De qualquer dessas formas, chegando o arquivo para mim aqui marcado, eu vou fazer a correção. Beleza. Beleza? Mas imprimir, marcar com a caneta, tirar uma foto, mandar o arquivo que seja pelo Moodle, não tem problema nenhum. Eu enxergando o troço aqui, eu recebo e corrijo. Guilherme, só fala para a turma aí que tem o programa da Adobe Acrobat DCD de dado C de casa. É só instalar no computador, ele é gratuito também. E nesse Adobe DC você pode fazer as alterações, não, só as marcações. Você não pode fazer a alteração no arquivo, mas você pode fazer a marcação na questão. Perfeito. Isso mesmo, Zé. Obrigado aí pela dica. Por que eu não... Agora me dá uma dica para essa bosta funcionar aqui. Eu acho que é conexão sua, hein? Mas o menino é tão inteligente, tão esperto, né? Mas não tá dando conta do programa hoje. Vou desligar meu modem aqui para ver se ele... Não, mas não é, porque a internet está funcionando, eu estou com o Zap no computador. Me manda aí a tela, só, para eu ver o que está acontecendo. Você mandou no meu Zap aqui? Não, mandei no grupo aí, você não está no grupo? Deixa eu ver. Mas assim, hoje eu tô achando o programa um pouco estranho mesmo. Ele vai, a gente faz, ele fecha, entra de novo. Eu respondi, aí agora quando eu entro novamente, ele mostra a mesma pergunta de novo. Mas aí depois que você responde, ele vai ficar travado mesmo. Ô, Guilherme, eu vou fechar aqui. De novo. Oi?
Se eu entrar agora, eu consigo responder de novo. Não, sim, por isso que eu peço para não entrar de novo. Por isso que ele fica bloqueado, entendeu? Aí, Sim, quantas vezes você for colocando o nome, ele vai deixar. entendi. É porque ele fica caindo, eu gosto de deixar Ele é aberto. Ele normal. Isso, ele é aberto. Então, ele só vai partir para outra atividade que eu elaborei, entendeu? Então, quantos ele vai permitir? Não, ok. Ok, só porque eu achei, hoje eu tô achando ele estranho. Estranho, né? O Zé mandou aqui, deu como saldo inválido. Tô achando que ele tá botando um espaço aí antes do P. Perícia. Marcação com ele, né, tadinho? Mas vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir a tela. Keila, aqui deu 2 login teu, mas tu respondeu só um. Aí, beleza, não atrapalhou aqui o percentual, tá? Que chegou para mim. Nós aumentamos aí o percentual de assertividade para 80%. Legal. Muito bom. Então, agora nós vamos debater sobre o assunto. Vou subir a tela. Pois é, foi isso que eu fiquei com receio, porque quando eu respondi a primeira vez, mostrou que foi. Aí, tipo, sumiu tudo e voltou como se eu tivesse mandado voltar para a pergunta. Falei, agora danou-se. Aí fui mais uma vez. Por isso que eu falei que eu acabei fazendo 2 vezes. Legal, não tem muita importância não. Vamos lá, estão enxergando a tela aí? Me dá um alô aí. Sim. Joia. Deixa eu só fazer uma parada aqui, já a gente subir. Só um segundo. Até o tempo do Zé conseguir voltar aí um pouquinho. Vamos lá. Senhores, percebam o seguinte. Aula passada a gente trabalhou, né, os conceitos aí, foi um tema novo, embora já tenham recebido proposta de atividade para poder fazer a pesquisa, mas ainda não tinha sido ministrado nada pelo facilitador aqui, que sou eu, na condução dessa unidade curricular. Aí a gente fez isso na aula passada, fizemos em atividade, mudamos aí um pouco a nossa rotina de aprendizagem, né? Mudando o ferramental, e agora a gente dá continuidade, de fato, no formato de como vocês serão cobrados em avaliação. Então já é um teste para avaliação, esse tipo de questão, que é chamada pelo MEC, né, um formato de asserção-razão. É uma questão típica nos moldes do ENAD, onde ele te dá um texto, uma afirmativa, para que corrobore ali com o seu conhecimento acerca do assunto, e só então ele te dá 2 assertivas. E coloca um porquê, né? Então, esse porquê no meio, o que ele significa? Ele significa que uma assertiva ela está preliminarmente justificando a outra. Então, existe uma discussão, professor, tira esse porquê do meio, só coloca que justifique e tal. Como é um padrão, tá, trabalhado pelos moldes lá do ENAD, a gente procura manter esse padrão para que vocês já continuem aí na atividade sendo treinados para isso. Porque também em provas de concurso é utilizado dessa forma. Então, a gente costuma trabalhar com os nossos alunos dessa maneira, para que eles não saiam ali da faculdade e vai prestar um concurso ou vai fazer uma prova de ENAD e nunca, né, ter tido contato com questões nesses moldes. Então, por isso que eu faço questão de trabalhar com os meus alunos, para que eles já vão criando essa aptidão em responder questões desse modelo. Então, além da gente adquirir o conhecimento sobre o conteúdo que ela nos revela,
eu faço questão também de dar algumas dicas de como resolver esse tipo de questão, tá? Para facilitar aí, tá, o processo cognitivo na hora de responder questionamentos dessa natureza. Então, vejam só, ele tem um texto base, onde ele afirma algo, então aqui ele não está te perguntando nada, então ele já está conceituando algo, ou dizendo sobre um objeto, e ele traz duas assertivas que sempre têm relação com o texto base. Só não sabe se essa assertiva ela está certa ou se está errada, porque você vai ter que responder aqui embaixo, tá? Ele diz, alguém me chamou? Eu estou chamando. Diga aí, senhor José. Você já fechou? Já. A gente já está dando continuidade aqui para a próxima atividade. Aí você já entra na próxima, beleza? Não. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, ele dá lá. A arbitragem é uma maneira alternativa de se resolver conflitos, seja entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas, sem que haja a participação do Poder Judiciário. Apesar de sua característica informal, uma sentença arbitral tem o mesmo efeito de uma sentença judicial. Nada mais é do que a gente viu na aula passada, a gente debateu, o professor explicou para vocês, e isso aí é o conceito de arbitragem. Então, o texto base já te uniu dessa informação para você relembrar a essência de arbitragem. Então, ele vai lá e te dá a assertiva número 1. Há várias razões pelas quais as empresas buscam a solução de conflitos por meio da arbitragem. Uma delas é em decorrência da demora para a resolução dos processos na esfera judicial, uma vez que o volume de ações é muito grande. Por quê? Ou seja, uma justificativa dessa alternativa 1, ele está dizendo, em teoria, qualquer pessoa maior de idade pode arbitrar uma questão, desde que ambas as partes estejam de acordo. O árbitro não precisa ser advogado e nem mesmo formado em direito. Para que uma questão possa ser resolvida por meio de arbitragem, ambas as partes devem firmar um compromisso que só pode ser feito antes da assinatura de um contrato, indicando essa possibilidade de resolução. Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas, assinalando a opção correta. Então, vejam só, ele te dá um texto base, te dá duas asserções, para que você faça esse comando aqui, ó, que está em negrito. Então, qual é o comando que você vai fazer? Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Então, primeiro você vai avaliar se cada asserção dessa vai julgar, avaliar se ela é correta ou se ela é errada. Primeiro de tudo. Então, é o que eu sempre recomendo quando for resolver questões dessa natureza, primeiro avalie as asserções. Então, o que é avaliar? É julgar se ela está certa ou se ela está errada, se ela está verdadeiro ou se ela está falso. Depois, você vai julgar a relação proposta entre elas. Aí sim você vai marcar se as asserções 1 e 2 são falsas, se as asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 justifica a primeira, se a asserção 1 é proposição é falsa e a 2 é verdadeira, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a recomendação. Então, nós vamos fazer isso juntos, beleza? E aí a gente marca qual assertiva dessa é a correta. Então, vamos lá. A assertiva número 1, ela é verdadeira ou falsa? Ou seja, ela está correta ou incorreta? Correta. Muito bem, ela está correta, né, dona Inês? Ela vem dizer que
uma das razões, né, de buscar solução de conflito por meio da arbitragem é exatamente a demora da resolução disso quando na esfera judicial. Então, a gente até debateu na aula passada um dos motivos, né, a gente comentou, de fato é esse. Tá? Às vezes as pessoas preferem resolver os conflitos aí na esfera extrajudicial, ali por meio da arbitragem, por conta do alto volume da demanda do judiciário. Beleza. Quanto a essa asserção, alguma dúvida sobre ela, gente? Dela estar correta? Dela fazer sentido na vida e na essência da arbitragem? Bom, diante do silêncio, vou adiante. Então, já julgamos a primeira asserção aqui como correta. Segundo passo, vamos julgar essa segunda asserção. Correta, incorreta, ela está verdadeira ou falsa? Pode chutar. Né? Ah, professor, eu acho que ela está incorreta por isso ou por aquilo. Esse é o momento da gente trocar ideia. Na segunda alternativa, aí eu marquei como falsa, né? Mas fiquei em dúvida, ela me deixou em dúvida, porque eu achei na primeira alternativa que ela estava certa também. Aí eu errei. Agora estou esperando a explicação. Qual foi o motivo que a senhora marcou ela como falsa agora? No caso, ela é falsa na hora que ela fala qualquer pessoa maior de idade. Então, ela está falando que a pessoa tem que ser apenas maior de idade. E, além de ser maior de idade, ele tem que ter todo... Como é que é a palavra? Que ele tem que ter o discernimento. Né? Está apto. Isso, ter aptidão mental também. Ele não pode ser incapaz. Excelente. E essa parte também da assinatura aí, que está falando que só pode ser feita antes da assinatura do contrato, se eu não me engano, ela pode ser feita antes ou após, se eu não me engano. Perfeito. Os dois olhares estão corretos, tá? Eu só peço um pouquinho de cuidado. A essência é essa, tá correta, mas nesse caso aqui, ele fala qualquer pessoa maior de idade, né? É qualquer pessoa maior de idade, desde que capaz. Então, quando a gente fala de concurso, né, é até um peguinha, né? Mas o que mais torna ela incorreta, na verdade, é aqui, ó. Deve firmar compromisso que só pode ser feito antes da assinatura de um contrato. Como bem falou aí, quem falou foi o Eduardo, né? Falou? Isso. Eduardo, corretíssimo. O que a gente precisa compreender também? Que esse compromisso para a resolução de um conflito por meio da arbitragem, ele também se dá após esse contrato. Mesmo que você não tenha firmado esse compromisso anteriormente ao conflito, tá? Então, quando ele afirma que só pode ser feito antes da assinatura do contrato, tá errado. Pode ser feito antes e pode ser feito depois. Então, existem aí duas formas que nós vamos ver mais adiante. Qual o nome que se dá a isso? Quando é feito antes, quando já é previsto em contrato, em cláusula contratual, que você vai dirimir, né, futuros possíveis conflitos por meio da convenção arbitral, e também você pode decidir na hora do conflito, né, entrar em comum acordo com a parte e decidir que aquele conflito vai ser resolvido por convenção arbitral. Então, o que mais torna ela, além, né, de dizer que qualquer pessoa maior de idade, tem as exceções dos incapazes, o que mais torna ela incorreta é essa parte, quando ele diz que só pode ser feito antes da assinatura do contrato. Isso está errado. Pode ser feito antes e depois. Mais à frente a gente
identifica essa terminologia, que é mais uma coisa que aprenderemos na aula de hoje. Então, vamos lá. Então, já vimos que a asserção número 1 está correta e a número 2 está incorreta. Agora, a gente já tem condições de resolver aqui a questão, tá? As asserções, letra A, as asserções 1 e 2 são proposições falsas. Então, a gente já sabe que a letra A não marca, que a 1 é verdadeira. Letra B, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Opa, essa já está legal, vou deixar marcado aqui. Letra C, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Opa, já começou errado. Então, não vou marcar a letra C, porque a número 2 é falsa. Então, ela nunca vai ser uma justificativa da primeira. Porque se ela já é falsa, ela não vai justificar a primeira nunca. Letra D. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Opa, também já não marcaria, né? Já está dizendo errado. Mas a 2 não é uma justificativa da primeira. Bom, se ela já é falsa, ela não vai ser nunca uma justificativa da primeira. Vamos ler a letra E. A asserção 1 é uma proposição falsa. Já está errado. A gente já sabe que a 1 é uma proposição verdadeira. E a 2 é verdadeira, ou seja, ele está dizendo aqui completamente o contrário. Então, a correta seria a letra B, né? Nesse caso aqui. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Percebam que esse tipo de questão, ele te avalia de várias formas. Até para você ver se uma é falsa e outra é verdadeira, se as duas são verdadeiras, e também te avalia quando uma justifica a outra, tá? Se por um acaso, vamos brincar com essa questão aqui, se por um acaso tivesse aqui, ó, em teoria, qualquer pessoa maior de idade, desde que capaz, pode arbitrar em questão tal. E no final tivesse aqui, ó, firmar um compromisso que pode ser feito antes ou depois da assinatura do contrato, indicando essa possibilidade de resolução. Se a gente coloca assim, a número 2 estava correta. Concorda? Sim. Sim. Então, as duas estariam corretas. Aí nós teríamos como opção de marcar aqui, ó, a asserção 1 e 2 verdadeira, teremos a opção C, a opção e a opção D, né? Teríamos essas duas para marcar. Qual que vocês marcariam? C ou D? Vou deixar aí para vocês lerem as duas de novo. Eu marcaria C. Letra C? Beleza. Alguém diverge? Marcaria a letra D? Todos marcariam a letra C? Não, para mim aí seria a letra A, não? Não, a sei. letra A 1 e a 2 são falsas. Sim, mas a 2 é falsa. Então, mas agora eu mudei a 2, né? A 1 está correta, eu tornei a 2 correta também. Aí só ficou entre a letra C e a letra D. Eu mudei aqui, né? Eu disse, estou fazendo uma situação hipotética, né? Ah, tá. Eu alterei a número 2, como se ela tivesse assim. Em teoria, qualquer pessoa maior de idade desde que capaz, e mudei aqui embaixo, né?
devem firmar um compromisso que pode ser feito antes e depois. Aham. Tornei as duas corretas, só para a gente decidir entre a C e a D. A letra D, então. D? Que elas são proposições corretas e a 2 não é justificativa da 1. Ai, sei lá, está confuso. Tá confuso, né? Então, nós temos aqui um marcaria a letra C e uma marcaria a letra D. Vamos voltar na questão e discutir. Passando as duas como correta, a primeira, vamos entender a essência dela. Aí cabe a nós a interpretação de texto. Qual a ideia central que a primeira asserção aqui está nos passando? Tipo que existe uma alternativa de não necessariamente ir para a justiça se ambos estiverem de comum acordo? Quase. Olha só. A solução de conflitos. Falando da empresa, no caso. Ele está falando que há várias razões. A essência dessa asserção 1 é razões. Aí ele diz, uma delas é a decorrência da demora para resolução no judiciário. Ponto. Concorda comigo? Sim. Sim. Caso não concorde, estamos aqui para debater. Tá joia? Percebam, vamos ler ele de novo. Várias Concordo. empresas buscam solução de conflitos por meio de arbitragem. Uma delas é em decorrência da demora. Então, a essência do texto é isso. Está dizendo, tem várias razões. Uma delas é a demora do judiciário. Ponto. Ele só afirmou para você. Mas a essência dela é razões. Então, eu sublinharia essa palavra razões para eu entender o que é essa frase, essa oração está querendo me dizer. Estou levando mesmo para interpretação de texto. A número 2, ela está dizendo o quê? A qualificação da arbitragem. Que qualquer pessoa maior, desde que capaz, ela pode arbitrar. E ele vem me dar mais uma característica. O árbitro não precisa ser advogado. Vem me caracteriza de novo. Ela pode ser firmada, esse compromisso pode ser firmado antes e depois da assinatura do contrato. E por aí vai. Então, essa número 2, ela não justifica a primeira. A primeira é um texto informativo. Está dizendo, as razões pelas quais as empresas, ele ainda destaca as empresas. Ele está indo num nicho específico. As empresas buscam muita arbitragem porque na justiça demora. Ponto. Embaixo ele está dizendo o quê? No número 2. As características da arbitragem. Está vendo que uma afirmativa não tem nada a ver com a outra, embora as duas agora estejam corretas? Ficou melhor essa explicação? Consegue enxergar isso? Você falando, eu consigo. Consegue? Eu sozinha não consegui. Esse é um exercício que a gente tem que fazer, tá? Primeiro, interpretar o texto, ler com calma, grifar as palavras ali, né, que definem a ideia central do texto. Eu estava até falando com a gente, eu ministro uma unidade curricular chamada metodologia científica. Lá a gente está numa fase de fazer resumo, resenha, fichamento, sinopse, por aí vai. Então eu trabalho muito com eles, quando eu vou fazer interpretação de texto, as técnicas para poder fazer resumo, técnica para poder fazer resenha. Ou seja, tudo isso é para que você entenda um texto, você consiga falar sobre ele, né? Então, nada mais é do que aplicável em tudo que a gente trabalha, tudo que a gente lê. Então, eu recomendo aqui também, quando a gente vai, principalmente questões extensas como essas, que exigem muito de interpretação de texto,
E numa questão especificamente de asserção-razão, que é igual a essa, ela, além da gente saber o conteúdo, que é se está certo ou errado, se aquela afirmativa de fato é concernente ali àquele conteúdo, aquele tema, aquele objeto, ela ainda me exige uma capacidade de interpretação, até saber se uma coisa justifica a outra ou não. Tá joia? Então, eu recomendo, sempre que vai ler qualquer tipo de texto, qualquer oração, qualquer frase, sublinhar as partes que identificam a ideia central daquele texto. E aí facilita. Então, se eu sublinho aqui razões, empresas, eu já vejo de cara que ela não tem, mesmo sabendo, conhecendo o conteúdo e sabendo agora que essa questão 2 está, esse item 2 está correto, eu já sei que um não tem nada a ver com o outro. Um está falando das razões que as empresas usam a arbitragem. O outro está falando das características da arbitragem. Né? Então, de fato, aí a gente marcaria a letra D de dado, onde as duas seriam verdadeiras, mas a 2 não justifica a primeira. Beleza? Então isso é para a gente exercitar, é para a gente poder bater esse papo e, ao mesmo tempo, a gente exercitar a interpretação de texto, a gente conseguir responder questões desse nível, tá? Que nos é demandado em concurso, nos é demandado aí nas provas do ENAD e nas provas do professor Guilherme. Nós vamos ter uma ou duas questões nessa pegada aí. As outras 8 é de múltipla escolha. Então, sempre questões objetivas, tá? São 10 questões objetivas, valendo 10 pontos, e esses 10 pontos, né, a nota que você tirar vai valer tanto para o A1 quanto para o A2. Podemos ir adiante? Professor, essas questões que você está trabalhando na aula, você não vai postar para a gente no Moodle, não? Tipo, uma apostila com as respostas? Porque é para a gente revisar essas questões depois. Então, olha, eu não tenho como fazer a impressão, nem trazer elas em PDF. O que eu tenho é sempre os vídeos gravados, né, que já estão todos postados no Moodle. Tá? Por isso que a gente está gravando as aulas, e aí eu trago essa ferramenta para nos ajudar, porque aí fica já gravado na aula. O que eu recomendo às vezes você não quer assistir a aula inteira, você tem como arrastar lá e já bater, né, o vídeo onde o professor está trabalhando a questão. E ali você revisitar. Tá joia? Esse programa ele não me permite fazer impressão em PDF. Se ele me permitisse, não tem problema nenhum, eu faria, sem problema. Tá joia? Mas é isso aí. Mais alguém? Amanhã essa aula já está disponibilizada lá, tá? Sempre no dia subsequente a gente sobe os arquivos, que é quando a nuvem disponibiliza. Porque a gente grava hoje, e aí isso vai para o G Suite do Google, no outro dia que ele disponibiliza a gravação para a gente fazer o acesso. Joia? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Vamos lá para nova atividade da noite. Vou pedir para que vocês saiam aí, né? Ele vai liberar uma nova atividade. E aí vocês têm condição de acessar a atividade número 2. Da mesma forma, sala perícia, nome e já acessa a atividade número 2. Beleza? Já está liberado lá.
Vê se consegue fazer aí o acesso agora, por favor. Eu consegui acessar aqui. Os demais chegaram depois, vou publicar aí o link, mas é o mesmo link que a gente vem trabalhando nas últimas aulas. Sala perícia, sem acento. Dá OK, coloca teu nome, dá OK, você já entra na atividade. Então tá aí. Esse também é um outro tipo de questão, tá? Que é questão só de verdadeiro ou falso. Tá? Aqui, lá na nossa prova não vai ter questão de verdadeiro ou falso, só de múltipla escolha e asserção razão, mas aqui a gente vai utilizar essa questão de verdadeiro ou falso para a gente poder justificar e fomentar o nosso debate. Tá? Então vocês vão responder se essa asserção aí ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então eu vou ler para vocês, vou fazer diferente, agora eu leio e aí vocês vão julgar aí, tá? Vocês publiquem aí se marcando true, verdadeiro ou falso, falso, se ela é falsa. Conseguiram acessar? Sim, o meu. Beleza. Sim, consegui. Então vou ler aqui a questão para vocês. A utilização das câmaras arbitrais não é algo novo no Brasil. Desde 1850. Não é para variar, não. Oi? O meu para variar, não. Tá, te peço a gentileza de ir tentando aí, seu José, que eu tô com a atividade, beleza? Manda bala. Obrigado. O Zé não quer fazer. As câmaras. Oi? Vamos lá. A utilização das câmaras arbitrais não é algo novo no Brasil. Desde 1850, por exemplo, o Código Comercial já previa esse tipo de mediação em causas de sócios e sociedades comerciais. A chamada Lei da Arbitragem, 9.307 de 96, determina regras e procedimentos próprios de atuação da Câmara Arbitral, uma entidade autônoma especializada na solução de conflitos. Isso, para nós, é um texto novo. Nós não trabalhamos na aula passada. Então, eu trago ele aqui em forma de exercício para que agora vocês lendo consigam fazer consulta ao livro que vocês tiverem aí, ou à internet, para poder justificar se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Então, eu vou dar um tempinho aí de 5 minutos, vocês façam a pesquisa de vocês aí no celular ou computador que vocês têm, e aí me voltem marcando aqui, verdadeiro ou falso, e aí a gente vai discutir aqui a marcação de vocês e eu faço a aferição aqui percentual de acertos e erros. Então são 8 horas e 44 minutos, quando for 8 e 49, a gente volta corrigindo. Então, tem esse tempo para pesquisar com calma. Lê de novo, faça como eu disse, marca a ideia central do texto, sublinha aí, ou você olhando assim, você vai escrevendo aí no teu caderno, quais são as palavras-chave e dá uma pesquisada aí para a gente ver se esse texto, se essa assertiva, essa pequena questão, ela está verdadeira ou falsa. Precisando de ajuda, me aciona aqui. Vamos lá.
100% de aproveitamento até agora, hein? Essa pode ir para a prova, não pode? Deve. Ah, pouco bom. Beleza, 8 horas e 49 minutos. Então, vamos debater essa questão. Então, tivemos aí, faltam 2 responder ainda, 3 responder, 2. Respondam aí para a gente mandar bala. Verdadeiro ou falso? Até agora nada. Conseguiu não, Zé? Responde aí, Zé. Não. Responde aqui ao vivo a cores para nós, né? Tá brabo aqui o trem, viu? Eita, rapaz, hoje você não deu sorte, hein? Beleza, faltando um responder. Vamos lá? Responda aí, verdadeiro ou falsa? E submete para a gente ter aqui o percentual de assertividade dela. Show! 100% de aproveitamento. Essa aqui não vai para a prova mesmo. Galera, brincadeiras à parte, né? A gente faz esse tipo de trabalho, de fato, essa pequena questão que a gente chama short question, ela é verdadeira, tá? E eu trago ela para explicar a história das câmaras arbitrais. Então, na aula passada, a gente trabalhou o entendimento das características da arbitragem, para a gente entender que ela é uma alternativa ao meio judicial para se resolver conflitos, mas não sendo somente uma segunda opção, como era visto no passado. Ela hoje é, de fato, uma outra opção. E aqui a gente também viu uma das razões das empresas cada vez mais estar buscando o meio arbitral, a convenção arbitral, para poder, como meio aí de forma de resolução de conflito, em razão da alta demanda do judiciário. E isso tem trazido e chamado a atenção dos empreendedores quando vai estabelecer a relação contratual com alguma outra empresa, pessoa jurídica ou alguma outra pessoa física. Então, é para a gente entender que não é um assunto novo, tá, no nosso país. Isso já existe, de fato, desde 1850. É algo antigo, lá do antigo Código Comercial já previa esse tipo de mediação nas causas de sócios de sociedades comerciais. Então, de fato, a gente precisa conhecer dessa história. Então, eu preciso chamar a atenção de vocês que não é algo novo a arbitragem. Ela já vem lá de antigamente. O que aconteceu foi ela sendo cada vez mais trazida aí de conceitos mais formais, regras mais específicas para esse tipo de assunto, né? Então, aí sim veio uma lei específica dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, essa lei 9.307 de 1996, e teve as suas alterações. Uma das maiores alterações que teve nessa lei foi em 2015, que nós vamos ver na terceira e última atividade da noite, mais precisamente sobre essas alterações. Então, o que eu chamo a atenção de vocês nesse tipo de questão, por isso que eu levo vocês a pesquisarem, para poder responderem isso daqui, é para que fique gravado que não a arbitragem não é algo novo, é algo já desde o antigo Código Comercial de 1850. Vem em 96, olha o tanto de tempo para depois se trazer uma lei específica de arbitragem. E em 2015 ela se aprimora com mais alguns textos redigidos pelo legislador, que vai também aí melhorar algumas controvérsias que tinha na antiga lei de 1996. E aqui ela vai determinar, de fato, algumas regras e procedimentos que não nos cabem nessa unidade curricular debater. Estamos chegando ao fim dela, mas
não é o objetivo dessa unidade curricular debater as regras e procedimentos lá da arbitragem, mas a gente saber que elas existem e são próprias de atuação de uma Câmara Arbitral, tá? Então, esse nomezinho a gente está aprendendo hoje, né, que são as instituições, são as entidades autônomas especializadas na solução de conflitos. Então, existem instituições, que são essas câmaras arbitrais, que elas são do meio privado e são entidades aí autônomas, tá? Não tem ligação com o Poder Judiciário e ela é específica para resolver conflitos. Então, chegando lá, você vai ter os árbitros, você pode escolher, né? Porque a gente já sabe, já aprendeu que no meio arbitral, quem escolhe o mediador, quem escolhe o árbitro são as partes. Então, é em comum acordo. Diferentemente, no meio judicial, que você não escolhe o juiz, ele está lá e para julgar ali de forma totalmente imparcial aquela lide, aquele conflito. Então, de fato, galera, essa assertiva aqui, ela é verdadeira. E o intuito foi que a gente conhecesse o quão antigo é essa utilização de câmara arbitral e conhecer agora a instituição que, de fato, cuida da resolução desses conflitos, que são as câmaras arbitrais, como entidades autônomas. Guilherme, Diga. essa Câmara Arbitral, ela fica sediada, ela fica localizada nos fóruns? Pouquíssimas. Tá. Justamente para construir essa ideia de ser um meio judicial. Tá, Elas então, são utilizadas em lojas, escritórios, tá, então às vamos vezes, supor. até do lado do escritório de advocacia a gente já viu isso acontecer. Então vamos supor. Eu tenho Associado totalmente. É como se fosse uma loja. Pode estar em qualquer lugar. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um problema com você. Você não deu aula direito e a gente vai ter que chamar alguém aí para resolver essa lide. Somos pessoas físicas e tá, então cada um no seu lugar, beleza? Como vai iniciar esse processo? Por exemplo, eu quero criar casa. Falo assim, não estou satisfeito, eu quero debater essa situação, quero tentar resolver. Quero meu dinheiro de volta. Hã? Eu pago a faculdade, quero meu dinheiro de volta. Isso, perfeito. O Guilherme, ele não me prestou serviço a contento. Perfeito. Como que dá o início dessa situação? Tem duas formas. Geralmente, se eu estou prestando um serviço a você, a gente pode ter colocado isso em contrato. Que, se por um acaso tivermos algum conflito, vamos resolver no meio arbitral. É aquele que a gente trabalhou no exercício anterior, né? A cláusula, inclusive, vamos especificar agora no terceiro exercício da noite. E depois, em contrato, isso já está acordado entre as partes, quando acontecer um conflito, nós não vamos ao judiciário, nós vamos procurar uma câmara arbitral para resolver esse nosso conflito. Ponto final. Então, nós dois vamos lá, porque já é de comum consenso, já estava registrado no contrato, no meu contrato de prestação de serviço educacional com você, e aí nós vamos resolver o nosso conflito lá. A outra forma é, mesmo se o nosso contrato não tivesse essa cláusula, nós temos condições de juntos procurarmos agora o meio arbitral, porque nos é facultado isso pela legislação lá de 2015. Então, você pode me chamar agora, professor, não concordo, você não me prestou um serviço de qualidade, eu te paguei e não aprendi nada. Aí eu vou dizer, José, você não aprendeu porque você não correu atrás, você não estudou, você não fez isso, eu dei as aulas, eu dei o material, me disponibilizei todas as vezes, então eu acho que eu prestei o meu serviço. Vamos lá resolver isso na Câmara Arbitral, e aí eu vou levar as minhas provas, você vai levar as suas provas, e o árbitro é quem vai decidir, vai fazer o papel do juiz. Esse é o mecanismo.
Tá, beleza. Tá, até aí tem entendido. Aproveitando essa... Agora, só para concluir, que é uma empresa, por exemplo, essa equipe de juízes arbitrais é uma empresa, pode se constituir uma empresa, são pessoas físicas, por exemplo, utilizando a mesma hipótese, o mesmo exemplo nosso aí. Aonde nós iremos arrumar essa pessoa que será como um juiz arbitral? Como nós iremos arrumar essa pessoa? Aonde? Lá na Câmara Arbitral já tem pessoas para isso, já tem juízes lá para isso. Eles criaram essa empresa, que pode ser criada assim, a primeira pergunta, né? É uma entidade totalmente privada, e lá eu posso ir lá e montar uma Câmara Arbitral. Eu me julgo capaz, como a gente viu na legislação, eu não tenho nada que desabone a minha vida profissional, e eu consigo arbitrar, né, trabalhar como árbitro em meios de negócios. Sou um profissional qualificado, tenho experiência de mercado na área de consultoria contábil, financeira, administrativa. Então, eu vou criando a confiabilidade para aquelas pessoas me procurarem como juiz arbitral naquela Câmara Arbitral que eu abri. E lógico, é feito um documento. Seguindo a regra, aí tem a regra da Câmara Arbitral, enfim, tem toda uma forma. Mas é só para você entender o contexto. Não, beleza. E seguindo essa, com certeza é feito um documento, um acordo. Esse acordo é redigido. No Tribunal de Justiça? No fórum? Sim. É feito, como a gente disse na aula passada, o rito, ele é praticamente semelhante ao rito do judiciário. Você de testemunha, você leva as provas, você pode fazer constar dos autos do processo ali. O rito é bem semelhante. Tá? A gente dissociar que o judiciário é o Estado, o meio arbitral é privado. E é você que escolhe quem vai, esse terceiro, esse árbitro, quando eu falo as partes em comum acordo, é que vai escolher quem vai arbitrar. No judiciário, não. O juiz está lá para quem usar da demanda. Então, pode perguntar, Keila. Keila, isso? Quase que eu esqueço que eu ia perguntar, né? Aproveitando o exemplo aí, são duas perguntas. Isso tem custo? Quem é que vai arcar com isso? As partes. Acho que eu errei, acho que são 3 no caso. Beleza, está respondido. E a outra pergunta pela situação, existe uma possibilidade de não haver acordo. Aí se parte para a área judicial? Então, lembra que não é acordo você escolher uma pessoa, um terceiro, diferentemente da conciliação que a gente falou na aula passada. A conciliação é que cabe acordo. Quando você leva para o meio arbitral, quem vai decidir é o árbitro. Aí não existe. Se já está no meio arbitral, você não teve acordo. Primeiro você tenta um acordo com a parte, individualmente. Não conseguiu, você pode tentar numa conciliação. Não conseguiu, aí você procura um meio judicial ou árbitro para poder decidir por vocês. E tem força de lei. Tem a demanda ali, ele disse, o que ele julgou é como se fosse o julgamento de um juiz. E não pode ser depois do judiciário. A gente falou na aula passada. Uma vez o árbitro determinou a sentença, é a mesma coisa da sentença do juiz. Tá, então, eu acho que então eu acabei me perdendo, eu não sei se eu fiz a pergunta errada. Pelo exemplo, vocês não estavam de comum acordo, porque um acha que não deu a aula corretamente, o outro acredita que essa aula foi correta. Vocês vão fazer essa parte arbitral para tentar se entender, seria isso? Não, eu vou escolher o meio arbitral para resolver a questão por mim. Assim como você vai ao judiciário para o judiciário resolver por você, sim, você vai no meio arbitral.
É idêntico. A função é a mesma. É você procurar um terceiro para resolver por você. Só que um está no meio judicial e o outro está no meio privado. E se você não concordar com a decisão do árbitro, você não pode levar essa decisão ao judiciário, porque uma vez sentenciado no meio arbitral, não tem volta. Assim como sentenciado no Ah, meio então isso daí é desvantagem. Se, se cabe, eu cabe, não cabe a parte. concordar, não vai nem caber um recurso, nem nada. Então é melhor o judiciário, que se pelo menos Quando você não você fala concordar, em, você pode recorrer. quando você fala em recurso, dentro do rito processual no meio arbitral, você pode recorrer, mas sempre quem vai decidir é o árbitro. Ah, tá. Então, se você não concordar e o árbitro lá decidir aquilo, mas você pode recorrer dentro Do do meio âmbito da arbitral. arbitragem. Judicial, nunca. É Mas isso? dentro do âmbito da Sim, arbitragem, pode. sim. Posso pegar um outro árbitro Só para que, ter uma outra só que opinião? você. Só que é o seguinte. Só que. Não outro árbitro. Você não pode ficar protelando aquilo. Depois que a sentença aconteceu, né, dentro do rito, você pode justificar, você pode, né, não concordar antes do árbitro sentenciar. Diferentemente no meio judicial, aí eu vou entender o que você está dizendo, no meio judicial você tem instâncias superiores. Aí você recorre a instâncias superiores. No meio arbitral não tem instâncias superiores, tá? Só corrigindo a minha resposta a você. Então, se você está se referindo a instâncias superiores, aí não. Aí Eu realmente entendi, quem tem entendi. essa ideia de recorrência não recorre ao meio arbitral. Geralmente, quem recorre ao meio arbitral, as partes, né, tem que estar de comum Tem a acordo, finalidade de ser uma coisa mais rápida, né? mais rápida, justamente. Eu quero é resolver. Eu não quero ficar Aham, brigando a vida inteira com o José, 15, 10 anos, se eu der uma aula que prestar, se ele gostou ou não, entendeu? entendi. Esse é o perfil. Beleza, Keila? Consegui te responder também? Sim, sim, já tô com outra visão agora. Tranquilo? É isso. Alguém mais? Tranquilo. Podemos seguir para o último exercício da noite. Sim, por gentileza, que eu tenho que jantar. Dois segundinhos, deixa eu só acessar aqui. Liberado lá, galera. Pode acessar. Mesmo link, sala perícia, bota o nomezinho de vocês e manda bala. Está lá disponível, vou subir a tela. Também já testei aqui. Todos vendo? Sim. Então vamos embora. Essa também é uma questão que nós temos avaliado muito por ela, que ela te dá aí 4 assertivas, 4 afirmações, para você marcar se está correto apenas 1 e 2, apenas 1, apenas 3 ou todas, né? E por aí vai. Então, esse é o comando da questão. Eu vou ler cada uma, dou aí 5 minutinhos para vocês resolverem e a gente volta corrigindo. Então, a número 1. Pela cláusula compromissória ou cláusula arbitral, as partes submetem ao julgamento do árbitro
conflitos futuros, que podem nascer do cumprimento ou interpretação das relações jurídicas estabelecidas por contrato. Número 2. O judiciário tem interpretado a cláusula arbitral como sendo uma simples promessa de constituir o juízo arbitral. Número 3. Já o compromisso arbitral é a segunda maneira de se manifestar a convenção arbitral. Número 4. Na cláusula arbitral, as partes submetem ao julgamento do árbitro conflitos futuros. Já no caso do compromisso, as partes submetem ao julgamento do árbitro um conflito atual. As 4 assertivas estão tratando aquela particularidade, né, de ter uma cláusula contratual no seu contrato, ali prevendo que quando tiver um conflito futuro, você optar pela convenção arbitral, ou no momento da lide, no momento do conflito, vocês entrarem em consenso que podem ir ao meio arbitral para resolver aquele conflito. Então, ele está trabalhando isso. E isso tem um nome. Tem um nome para quando é antes e tem um nome para quando é depois. Vocês vão responder, né? Qual dessas assertivas aí estão corretas, que estão falando sobre isso, e aí eu dou o tempo para vocês pesquisarem, que é algo novo. Então, é a mesma metodologia do exercício passado. Pesquisem, consultem, respondam, eu vou ver o nível de assertividade, e aí eu venho corrigindo a questão e já municiando vocês do correto, do conteúdo que nós precisamos conhecer na noite de hoje, atingindo o nosso objetivo total planejado para essa aula. 5 minutos, são 9h11, nós vamos até 9h16. Já! Se precisarem, eu estou aqui, pode chamar para tirar dúvida, tá? Ei, José, sala inválida, você tá difícil hoje, hein? Eu só deixo a questão na tela, porque eu também não consegui entrar, não. Vou deixar. É porque eu não consigo falar, eu tenho que fazer a modulação na plataforma para depois voltar lá. Você está conseguindo ter acesso à plataforma, Franciele? A do Sócrates, eu consegui entrar, só que não aparece nada. Tem branco. Me manda aí no WhatsApp a sua tela para eu tentar te ajudar, que aí você consegue acompanhar a sua tela, por favor. Tá ok. Os meninos aí que estão tendo problema com a tela, tenta dar um Ctrl F5 ao mesmo tempo aí no teclado de vocês, para tentar limpar o cache.
Mais um minutinho aí. Estamos com um percentual baixo aí de acerto. Com 40%. Professor, vê se a minha... O meu foi? Vamos ver quem está falando. A Brenda. Brenda. O teu não veio não, Brenda. Teu nome está aqui, mas ainda está como se não tivesse marcado. Eu marquei, mas saiu. Né? Deixa eu tentar de novo. A joia. É para marcar a verdadeira, não é? E isso é só uma que está correta. Certo, que as questões estão verdadeiras, né? Justamente. A Brenda marcou para mim e marcou errado. Porra, Brenda, não esperou nem eu falar. Você não falou a resposta. Eu Depois falei que que eu tu já vi. tinha feito. Calma aí que eu ainda tô copiando a minha questão. Beleza. Também uma dica que eu dou, né, para às vezes não quer ir lá depois olhar o vídeo e tal, fazer, né, deslizar lá para chegar no momento que o professor está corrigindo a questão, é dar um print na tela, né, quando eu publico aqui, ó, você pode ter essa atividade aí, né, a todo momento também, é uma outra forma. Eu tô copiando todas as perguntas e anotando as suas Pois explicações. é, a cópia, ela é muito importante, e eu gosto também de copiar. Quando eu copio o manuscrito, eu aprendo mais. E eu exercito leitura, exercito escrita, além do meu processo cognitivo de aprendizagem ele ser mais efetivo. Vamos lá? 19 horas, 21 horas e 20 minutos. Tempo esgotado. Deixa eu ver se o pessoal já respondeu. Brenda, deixa eu ver, ainda não... Ah, chegou, é porque tu me logou 2 vezes, né? Beleza. Ó, o percentual aí deu 57% de acerto, já melhorou um pouquinho, tá? Vamos à correção desse exercício. Bom, eu trago também esse trabalho para a gente ir à busca do conhecimento, e aí eu venho aqui e faço a tutoria, né? Que foi um assunto que é novo para vocês. Agora a gente já construiu esse conhecimento no sentido de que já sabemos que a escolha pela convenção arbitral já é das partes. E ela tanto pode ser feita antes, prevendo que futuramente, se acontecer um conflito, eu posso resolver pelo meio arbitral, e também pode ser no momento do conflito. A gente já sabe disso. Agora, qual o nome, né, que se dá perante a legislação para essas duas nuances, para esses dois tipos de resolução pelo meio arbitral?
Vamos ler a número 1. Pela cláusula compromissória ou cláusula arbitral, as partes submetem ao julgamento do árbitro conflitos futuros, que podem nascer do cumprimento ou interpretação das relações jurídicas estabelecidas por contrato. Lendo essa afirmativa, ela já faz um certo sentido mesmo sem eu conhecer da terminologia adequada, mesmo sem eu ter ido lá ler a legislação. Por quê? O legislador, ele trata a nomenclatura de uma forma bastante lógica. Percebam, cláusula compromissória. Então, já está dizendo de uma cláusula contratual, ou seja, uma cláusula que cria compromisso. Cláusula compromissória, ou cláusula arbitral. Está dizendo, já existe uma cláusula prevendo resolução de conflito no meio arbitral. Então, a gente já consegue evidenciar isso pela própria nomenclatura. Então, essa afirmativa número 1, ela está correta. Que ele está dizendo, cláusula compromissória ou arbitral, as partes submetem ao julgamento do árbitro conflitos futuros. Ou seja, eu estou celebrando um contrato agora com o seu José, um contrato de prestação de serviços educacionais, e já estou prevendo que se futuramente houver um conflito, já estabelecemos agora o meio arbitral. Então, de fato, galera, o nome disso é cláusula compromissória ou cláusula arbitral. Isso está na legislação. Depois, quem tiver curiosidade, quiser ir lá procurar, ler, tá? Fiquem à vontade. Número 2. O judiciário tem interpretado a cláusula arbitral, essa daqui, que a gente aprendeu agora, que é a que já é prevista em contrato, né? Prevendo lá que se você tiver uma lei de futura, você já fica convencionado a utilização do meio arbitral. Ele vem dizer, o judiciário tem interpretado a cláusula arbitral como sendo uma simples promessa de constituir o juízo arbitral. Perfeitamente legal. Aqui ele só diz que o judiciário tem interpretado assim. E qualquer pessoa interpreta assim. Se já existe uma cláusula arbitral, é uma simples promessa de constituir quem? O juízo arbitral, a câmara arbitral, o meio arbitral, enfim. Né? Então, de fato, a número 2 está ok, faz sentido. Número 3. Já o compromisso arbitral é a segunda maneira de manifestar a convenção arbitral. O que ele está dizendo? O compromisso arbitral é o quê? É eu agora, junto com o José, firmarmos um compromisso de que vamos nos manifestar lá na convenção arbitral. Ou seja, vamos utilizar do meio arbitral para resolver o nosso conflito. E, de fato, o nome do... Depois, como a gente viu anteriormente, né, a terminologia adequada é essa, como consta lá na norma. É um compromisso arbitral. Já deixou de ser uma cláusula, porque não foi convencionado antes. Então, nesse caso, já é diferente. Eu não convencionei com o senhor José, no nosso contrato de prestação de serviços educacionais, como no exemplo anterior, que nós estávamos debatendo, eu não convencionei com ele lá em cláusula arbitral ou cláusula compromissória. Estou me comprometendo com ele agora. Então, a terminologia para isso está aqui. Compromisso arbitral. Eu estou manifestando o meu desejo de ir até o juízo arbitral, a convenção arbitral, agora. Então, a número 3 está correta, ela faz sentido. Número 4. Na cláusula arbitral, as partes submetem ao julgamento do árbitro conflitos futuros. Já no caso do compromisso, as partes submetem ao julgamento do árbitro um conflito atual. Perfeitamente correta. Essa 4, ela nada mais é do que
corroborar com tudo que está escrito aqui em cima, que a gente já disse que era verdadeiro. Então, a correta a se marcar aqui é todas as afirmativas. Beleza? Agora eu volto à nossa tela para a gente terminar a aula de hoje, tentando aí dirimir as dúvidas que possam ter persistido até o presente momento. Libero o áudio aí dos senhores. À vontade. Tudo certo e nada resolvido? Se você quiser já ir divulgando a prova pra gente. É mais tranquilo, né, Marcelo? Ó, tá aqui no computador. Já podia passar aqui logo agora, né? Acho válido. Vocês querem? Só se todo mundo quiser. Pode mandar. Pode mandar. Pode publicar aqui agora? Pode. Agora. Mas aí é 15 minutos para fazer, beleza? Não, deixa pra lá. Melhor as 24 horas. Manda 15 bala. minutos para fazer, aí dia 27 eu lhe entrego a resposta. Ó, olha aí, ó. Tô com o Eduardo. Tô Ó, com o Eduardo Eduardo no aí, ó. abro. É malandragem, rapaz. Galera, mas Certeza. deixa eu falar com vocês um troço aqui. Esquenta a cabeça, não. O troço tá bom de fazer. Mas vai exigir leitura, vai exigir você rebuscar nos materiais, né? Se tiver alguma dúvida ainda para poder consultar, vocês vão ter esse artifício. Mas façam com consciência, com calma, que já deu certo. Tá joia? Então, nossa prova aí, dia 27. Quarta-feira, na semana ali do dia 25. Quarta-feira. Não sei se é quarta que vem na outra. Tá? Ok. Beleza. Então, galera, só agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez e deixar à minha disposição lá no Moodle. Né? Surgiu alguma dúvida durante a semana, me chama lá no chat que eu posso, à medida que eu vou subindo as perguntas, eu vendo as perguntas, eu posso responder e aí a gente vai se falando. Tá joia? Precisar de algo pontual, tem um WhatsApp, tem um grupo aí, a gente fica à disposição. E ademais, só desejar-lhes uma boa noite e que fiquem com Deus. E até a próxima. E usem álcool em gel, galera. Álcool em gel e máscara, E tá? máscara. Boa noite. Boa noite, vá com Deus. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, até Valeu mais. pela aula aí. Valeu, obrigado a vocês.